Amém. Boa noite a todos. Nós estamos continuando nosso estudo de 1 Timóteo, capítulo 3. Semana passada, nós tratamos o verso 1. Já pensou? Uma mensagem inteira com um versículo. Hoje vamos tentar fazer 15 versículos. Mas essa é meia ambicioso. Então vamos ver o que vamos dar para fazer hoje à noite. Abre nas suas Bíblias em 1 Timóteo, 3º capítulo. E vamos ler o versículo inteiro, ou seja, o capítulo inteiro. Então pode ficar em pé comigo. 1 Timóteo, 3º capítulo, no verso 1. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido, filho, como mulher, vigiante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, e tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se algum não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não cai na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E verso 8 vai ser nosso último versículo. Da mesma sorte, os diáconos sejam. Vamos parar aí, vamos orar. Precioso Pai, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio que nós temos em ter a palavra de Deus. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar. Bem sabemos que o Senhor pode, mas que vamos aprender e receber a aplicação das Tuas verdades nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já oro, agradecido. Amém? Amém. Pode sentar-se. Nós lembramos semana passada que o tema da mensagem é: você deve ser um líder de Deus. Nós aprendemos que todo mundo é um líder. Você é um líder. Ou você é um líder para o bem ou para o mal. Ou você é um bom líder ou você é um líder ruim. Ou você é um líder piedoso ou um líder diabólica. É ruim, diabólico. Então, você é um líder, mas você deve ser um líder de Deus. Você deve ser qualificado para ser um líder de Deus. E semana passada nós estudamos mais sobre a responsabilidade, o que é o bispo, o que é o pastor, o que é o presbítero. Hoje à noite vamos ver as suas qualificações. Quais são as qualificações de um líder de Deus? Esse é o princípio que nós queremos ver hoje à noite. E nós temos que entender que é bom realmente ser um líder espiritual, mas as normas são bem elevadas. Eu estava revisando a mensagem hoje à noite e tudo. Eu estava pensando, Deus, eu tenho muito a crescer ainda nesse assunto de ter as características de ser um líder que realmente tem essas qualificações. Mas notamos bem na nossa leitura, se uma pessoa deseja ser o episcopado, está desejando uma boa coisa. Meus amados, é uma boa coisa que vocês sejam um líder de Deus. Seja uma senhora, líder de crianças, líder de senhoras. Seja um homem, líder de homens.
líderes de suas famílias, líderes da escola dominical, na igreja e tudo, enfim, com essas características. Então, por que eu li o verso 8? Porque depois que Paulo deu as qualificações do pastor, do bispo, ele falou da mesma maneira, ou da mesma forma que o diácono deve seguir, e ele lista aquelas qualificações mais ou menos de novo. Mas nós poderíamos, e talvez vamos ver hoje à noite, em lugares que fala, que o pastor falou, seja imitadores de mim, como eu também sou de Cristo. Então, Clíris, as qualificações que nós estamos encontrando hoje à noite servem para mim, servem para você também. Serve para todos nós, porque nós temos de sermos imitadores de Paulo, como ele também é de Cristo. Ele está dando as qualificações aqui. Essa obra, vamos ver em detalhes no capítulo 4 e de verso 1 e seguindo, sendo modelo. Essa próxima mensagem, mas hoje à noite vamos ver as qualificações. Primeiro, irrepreensível. O significado bíblico de irrepreensível é aquela pessoa que não comete falhas, em que não se age em sua conduta algo que merece repreensão, censura e que lhe coloca em descrédito, ou seja, que desmente o que ele está tentando ensinar. Eu agradeço a Deus que na minha casa eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu filho Samuel, que quando a gente está ensinando em tudo, não tem medo de perguntar, de notar um defeito, alguma coisa que a gente tem para corrigir. Porque eu quero realmente chegar ao nível de realmente ser irrepreensível. Outra maneira, tem razão de acusar. Você tem que ser indedável, que ninguém pode dedar você e falar, você é mentiroso, você é ladrão, você é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Se alguém me acusar de ser mentiroso, eu simplesmente falo em que eu menti. Onde eu menti? Porque eu não quero mentir, não. E tudo, eu tenho essa coragem. Se alguém me acusar de uma coisa, eu quero, onde é que eu fiz aquilo? Eu quero corrigir aquilo. Irrepreensível. A palavra é simbólica, tirada do que chama budista. Já notou o budista? Ele vai batendo, mas ele vai guardando aqui, não é? Não deixando aquela pessoa entrar golpe no seu rosto ou embaixo e tudo, ele vai se defender. No karatê nós aprendemos vários movimentos para defender o soco, o chute, enfim, de defender e dar contra-ataque. Esta é a ideia desta palavra, irrepreensível. Está sendo defendido, ninguém pode entrar golpe, porque está mantendo a sua vida certa, segundo a palavra de Deus. A ideia de que a segunda parte é marido de uma esposa. Bom, vamos notar várias coisas hoje à noite. A ideia aqui é de homem de uma mulher só. Eu já vi homens casados que quando passa uma mocinha quase dá cãibra no pescoço, que ele está olhando assim. Essa não é uma mulher, é um homem de uma mulher só. Ele está olhando todos e tudo. A ideia de alguém que não é dado a desculpa. Eu estou tentando de casar as duas coisas. Então, não é uma mulher de vez, como tem a monogamia hoje em dia, moderna. Eu já ouvi pessoas falar comigo, eu sou solteiro, ou solteira. Eu falei, mas você não foi casado, não? Aí eu fui, mas já foi divorciado, então agora eu sou solteiro. Não, essa não é
monogamia, mas é monogamia moderna. Não é que um líder deve casar também. Se fosse necessário casar, teria certas, talvez, caráter, talvez até Paulo. Nós não sabemos se ele não era casado. Algumas pessoas falam que era fariseu, tinha de ser casado. Eu não vi essa não, mas pode ser. Ou talvez ele era viúvo e tudo. Então, ia eliminar certas pessoas. Nós vimos na vida de Timóteo outros que nós não vimos nem menção de casamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, é melhor ser casado no ministério. Eu faço visita com minha esposa. Dá uma proteção que é espetacular. Fazendo visita para ninguém dedar a gente sobre um comportamento errado. Nem tem a ideia que o líder nunca poderia se casar novamente se sua esposa tivesse falecido. Tem certos grupos que ensinam que é um casamento para a vida inteira. Tudo bem. Então eles ensinam que o pastor não pode, vamos supor, a esposa dele faleceu, ele não pode casar novamente. Tem outros que acreditam que o pastor pode casar novamente, mas tem de casar ou com uma virgem ou com uma mulher que era esposa do pastor. E o terceiro é, como Paulo falou, pode casar novamente, mas somente no Senhor, que é o que eu creio que a Bíblia ensina. Bom, tem que ser homem de uma mulher só. A outra, vigilante. Eu gostei desse termo, a ideia de alguém que não é dado aos extremos. Ele fica olhando e tudo. Na minha idade e com a minha vista, eu preciso de alguém no carro às vezes que fala, está vendo aquele carro chegando? Geralmente é Dona Suzana. Ela pode ver um carro de um quilômetro fora, ela já está preocupada sobre aquele carro. Mas às vezes é bom, porque às vezes eu não enxergo e tudo. Mas ela é vigilante. Nós temos que ser vigilante, sempre olhando o que está no nosso redor. Essa pessoa é confiável. Essa pessoa não é uma pessoa que precisa se preocupar com grandes oscilações de visão, humor, ação, nada disso. É vigilante, ele está no controle. Eu conheci um pastor muitos anos atrás que era variável. Um dia você podia falar com esse pastor e ele ia te abraçar. E outro dia você podia falar com o mesmo pastor, ele quase olhava para você como quem és tu. E tudo, então era variável. O pastor tem que ser vigilante, temperado, alguém que não é dado aos extremos. Um bispo, ou seja, presbítero, pastor, ancião, tem que zelar sobre a igreja e zelar por ela. E isso exige que seu cuidado e discernimento naquela ação. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2, fala aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentei o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não de torpe ganância, mas de ânimo pronto. Essa vigilância, pronto para realmente vigiar. Qual seria o exemplo dessa vigilância do Velho Testamento? Lembra?
um líder. Ele começou com um exército bem grande e Deus falou com ele para realmente fazer um teste. E o primeiro teste foi perguntar: quem não queria ir para a guerra pode voltar para casa. Esses foram os covardes, com medo e tudo. E depois Deus deu uma prova interessante de beber água. Não, já pensou? Pastor Robson está querendo alguém para ajudar na escola dominical, e ele chama os homens e vamos no quintal aqui, vamos beber uma água. Ele observando você beber a água para fazer uma decisão quem seria melhor. Mas o Gideão, o que Deus escolheu? Os 300 que beberam a água sem colocar o rosto na água, mas assim, vigilante, bebendo, mas ficando observando no seu redor. O pastor tem que ser uma pessoa vigilante. O pastor, ou seja, o líder, tem que ser sóbrio. Antigamente o povo entendia a sobriedade de uma pessoa que não sorria, sempre um cara ruim. Não é assim, não. Ele descreve a pessoa que é capaz de pensar com clareza. A sua mente está no lugar. Homem de mente sã tem um bom entendimento e o governo completo em todas as suas paixões. Tem tempo para brincar, mas não constantemente. Ele sabe brincar, mas ele sabe quando está na hora para ficar sério. Não é que o homem não tem um senso de humor, porque ele sempre é solene, sombrio, mas ele sabe as épocas. Em vez disso, sugere que ele sabe o valor das coisas e não barateia o ministério ou a mensagem do Evangelho por comportamentos tolos ou por historinhas. Eu já escutei pastores dando historinhas que até eu lembro um pastor específico. Eu fiz uma decisão nunca convidar ele para pregar no acampamento, porque eu não gostei da história dele. Ele descreveu uma mulher e como a mulher apareceu e tudo, e ele desfez a sua mensagem. É um pastor sobre que sabe fazer as historinhas certinho, mas sem desfazer a sua própria mensagem. Sóbrio. Isso descreve a pessoa que é capaz de pensar com clareza. É um homem de mente sã, tem um bom entendimento e o governo completo de todas as suas paixões. A próxima, uma pessoa honesta, de bom comportamento. A ideia é uma pessoa que é bem ordenada, ela honesta. Você pode confiar que ela é uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus e obedece o que a palavra de Deus ensina. Ordenado é um adjetivo que significa que está em ordem, que respeita a ordem, que é disciplinado ou que recebe salário regular. É uma pessoa que tem sua vida em dia. O próximo, ele é uma pessoa hospitaleira. Eles estão dispostos e capazes de abrir sua casa para amigos e estranhos. No Antigo Testamento foi especificamente ordenada por Deus. Olha aqui comigo em Levítico 19, versos 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fossem na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Antigamente não tinha hotel. Então o estrangeiro ia entrar na cidade e tinha que ficar num lugar ou outro. Às vezes tinha um lugar onde podia ficar, mas não era como hoje em dia e tudo. Mas eu lamento
que a cultura mudou tanto. Nós temos de tornar pessoas que abrem as nossas casas, convidam as pessoas aqui dentro, ajudando as pessoas e fazendo amizade com as pessoas, para ganhá-las para Cristo. A hospitalidade pode ser definido como a qualidade ou disposição de receber e tratar hóspedes e estranhos de maneira calorosa, amigável e generosa. Nós estamos precisando. Quando foi o último tempo que você convidou alguém para chegar na sua casa, talvez tomar um café, talvez, não sei, nesse calor desse dia, talvez não é café, talvez uma coca, alguma coisa. Nós temos de fazer isso em nossa igreja. O líder deve ter essa qualidade. A hospitalidade é uma virtude ordenada e recomendada em toda a Escritura. No Novo Testamento, significa literalmente amor aos estranhos. Nós vimos aqui que nós já lemos em Levítico, agora Tito, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Romanos 12:13, comunicar com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abre a porta, convida as pessoas dentro da sua casa. Nós temos de entender que essa é uma coisa que falta hoje em dia. Estava assistindo um jornal nesses dias que pessoas estavam perseguindo uma outra pessoa, nesse caso foi um judeu, e tudo e tal, e os outros só ficou olhando, não deu socorro, não socorreu, não levou para dentro da sua casa nada. Nós temos de evitar isso. Como crentes, nós temos de ser hospitaleiros, especialmente nós que somos líderes. Continuando aqui, 1 Pedro 4:9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Eu lembro que tinha um homem, pastor, que sempre fazia visita para sua congregação, para os membros, na hora do almoço. Para fazer o quê? Para comer e tudo. Não é assim não. Mas nós temos que ser prontos para realmente dar almoço se precisar. Eu não estou pedindo almoço não. Tá? Hospitaleiro, ao servir os outros, servimos a Cristo. Mateus 25, versos 34 a 40. A palavra de Deus fala: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te servimos, tivemos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo ao rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Nós estamos servindo Cristo, abrindo as nossas casas. Nós estamos
servindo o Senhor, hospedando e ajudando nossos próximos e tudo. Melhor forma de ganhar seu vizinho, convidar ele, talvez para o almoço, para o churrasco, o salgadinho, o lanche, alguma coisa. Eu sei que ninguém é feito de dinheiro, tudo custa, mas quanto vale a alma da pessoa? Gastar um pouco para receber uma pessoa na sua casa, para falar com aquela pessoa sobre Cristo, ou convidar um irmão da nossa igreja na sua casa, para que você pode comungar, para que você possa encorajar um ou outro. Apto para ensinar é a próxima. Hábil o suficiente na Bíblia para ensinar, seja em um ambiente público único. Meus amados, eu falei na escola dominical algumas coisas que eu aprendi essa semana. Eu sei, eu não tenho emprego fora de casa, eu tenho tempo para ler a minha Bíblia e eu leio. Na verdade, eu leio, lendo e estudando 3, 4, 5 horas por dia. Todo dia. E a gente usa esse tempo para comungar com Deus e para ensinar a palavra de Deus. Os irmãos não têm 3, 4, 5 horas por dia, mas meia hora, 1 hora tem para aprender as coisas de Deus. Pode também, todos nós participamos aqui na escola dominical hoje. Os outros que estão assistindo por vídeo ou não estão aqui hoje à noite, deveriam estar aqui durante a escola dominical para aprender da palavra de Deus, para saber responder aos outros. Efésios 4, versos 12 a 16, só verso 12 hoje à noite, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É sua responsabilidade como um líder de Deus. Deus quer que sejamos líderes dele. 1 Timóteo 4, verso 12, só para hoje à noite, ninguém despreze a tua mocidade. Lembramos que o Timóteo era um rapaz novo. Eu acho que ele só tinha uns 40 anos, só. Quantas pessoas têm menos que 40 anos? Está vendo? Ele era novo, 40 anos e tudo. Nota bem o que Paulo falou: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá, até Paulo chegasse aí. É sua responsabilidade. Fala, pastor Bia, eu não sei falar com os outros. Estuda a Bíblia mais. Fala com o pastor Robson, fala comigo. Eu faço um estudo contigo e vou ensinar. Eu já dei aulas na escola dominical em como falar de Cristo. Eu vou dar em janeiro, de novo, como ser um conselheiro. Vai ouvir de novo, Lucas, não vai? Vai ouvir de novo. Talvez esse aí vai aprender, né? Já aprendeu muito bem. Mas eu vou ensinar. Eu estou disposto a ensinar. E você pode aprender junto comigo. Continuando, verso 3. Fala, não dado ao vinho. A ideia é não beber bebida intoxicante ou cheia de bebida forte para ficar tonto. Provérbios 20, verso 1, fala, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que deles errar nunca será sábio. Provérbios 23, 29 a 35, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado.
Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no fim picará como a cobra e como balístico. Morderá os teus olhos, olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração fará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e com o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei novamente. Bebida alcoólica, a Bíblia ensina que está errado. Só uma vez que eu lembro duas vezes que eu lembro que mostra que pode beber. Quando está na porta da morte, e hoje em dia a pessoa que está forte pode tirar a dor, usa os outros drogas e tudo. Mas foi essa e outra. Paulo falou para Timóteo para tomar um pouco de vinho por suas frequentes enfermidades. Nós achamos que era do estômago, mas essa não foi bebido forte. Essa foi suco de uva, creio eu. Não espancador, não violento. Aí no verso 3, esse é o homem que não é dado à violência, seja publicamente nem privadamente, ou seja, em casa. Tem homens que na igreja são santinhos, quando chega em casa até bate na sua própria mulher. Está errado, e a Bíblia fala que homem, para ser um líder, não pode ser espancador, não violento. Esse é o homem não dado à violência, seja pública ou particularmente. Tem que ser um homem que pode deixar Deus lutar contra a sua causa, ou seja, deixa Deus agir. Romanos 12, versos 16 a 19, sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A próxima, não cobicioso e torpe ganância, ou seja, ganancioso por dinheiro. Cobiço significa desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, ou seja, simplesmente ambição. Quer dizer que nós não podemos procurar melhorar a nossa vida? Não, não é isso. Mas a pessoa que só fica focalizado naquele ganho de mais alguma coisa. Gálatas fala porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E essa opõe-se um ao outro, para que não façais o que queres. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se ultrapassaram a si mesmo com muitos dores. Torpe ganância, o que é? Torpe significa desonesto ou vergonhoso. E a ganância é o que? Cobiça, o desejo intenso. É moderado por bens e riquezas, aquela fome de ganhar mais. Moderado, tipo de homem que toma Jesus como exemplo e não mais se sente herói da ação. Ele é uma pessoa que tem autocontrole.
E por último, hoje à noite, não é contencioso o tipo de pessoa que nem sempre está brigando por algo ou outro. Vamos parar nesse ponto. Mas temos de entender, tudo disso é qualificação, mas nada vale se não tiver Cristo como seu Salvador. Se não chegou ao ponto de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor, pode ter todas essas características, pode ter o desejo de ter tudo corretinho, mas se não tiver Cristo, vale nada e também não vai conseguir. Hoje à noite eu quero desafiar todos nós, que nós temos que ser líderes de Deus, tem que ser entregues às normas de Deus e tem de lutar contra a nossa própria natureza para servir o Senhor de Deus. Nós temos pessoas aqui que poderiam ser professores na escola mental. Tem pessoas ouvindo a mesma coisa. Nós temos pessoas aqui que poderiam servir o Senhor em várias funções aqui na igreja. Só tem que se entregar para fazer e fazer segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos. A lição hoje à noite, a pregação não foi pregação, foi lição, foi ensino da tua santa palavra. Nós vimos várias fotos, vocabulário, coisas às vezes que a gente nem pensa, mas precisamos, ó Pai, líderes com essas qualificações. Eu peço, ó Pai, que o Senhor possa fazer de mim um líder para honrar o Senhor e fazer líderes de nossa congregação, seja mulher, seja homem, que vai honrar o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos pegar o livrinho. Vamos cantar número 8. Como é grande meu Jesus. Pode ficar em pé comigo. Como é grande meu Jesus, nos sustenta com amor, sobre tudo é Senhor. Como é grande meu Jesus, como é forte meu Jesus, pronto está a proteger, a vitória conceder. Como é forte meu Jesus, meu pastor é meu Jesus, nada me deixa faltar, posso nele descansar. Meu pastor é meu Jesus, minha rocha é meu Jesus, segurança e paz me dá, e me sempre estará. Minha rocha é meu Jesus. Amém. Seja assim, tomara que realmente o Senhor vai te ajudar, ou vai me ajudar, ser ouvido de Deus. Amém. Já oramos. Até quinta-feira vamos chegar às 7h30 para estudar a palavra de Deus e oramos juntos.